Bomba! A decisão foi tomada no Vasco e pegou a torcida de surpresa. Você vai saber do que eu tô falando porque a gente vai falar sobre mercado da bola e algo que vai te surpreender. Vasco nível seleção brasileira. Vamos falar também sobre o jogo contra o Bahia. Sinal total de alerta no Brasileirão. Inscrição para a Copa Sul-Americana. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nesse momento para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco e, é claro, você torcedor vascaíno vai ficar sabendo de todas elas. Mas antes, eu peço na humildade, na moral, o seu joinha, o seu like avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo, traz mais vascaínos apaixonados para esse vídeo e o melhor, sobe a marca Vasco nos top trends da plataforma. Então corre lá, deixa o seu joinha e vamos que vamos. Lembrando que eu libero nesse momento, hein? Tá liberadaço o botãozinho de você se inscrever aqui no canal. Tá ali inscrito. Inscreva-se aqui embaixo. Você clica no sininho de notificações no todos para você ficar sabendo todas as vezes que a gente voltar e você vai acompanhar tudo. E claro, como sempre, você que deixa seu comentário aqui embaixo com seu nome e a cidade de onde você tá falando. Queria mandar um abraço pro Erelilton, lá de Fortaleza, Praia do Futuro. Um abraço também para Vanise Celeste. Queria deixar um forte abraço também para os meus amigos Ricardo Abreu, Rodrigo Dias de Goiânia e muito mais. Então você corre ali embaixo, deixa nos comentários o seu nome e a cidade de onde você está falando e deixe seu palpite, porque no próximo vídeo eu vou estar voltando aqui para deixar o teu abraço que você deixou aqui nos comentários e o seu palpite para a gente se certificar se você acertou na partida entre Bahia e Vasco hoje na Arena Fonte Nova. Beleza? Vamos ao que interessa, as informações importantes do legítimo clube do povo, do Vasco da Gama, nesse domingão de Dia dos Pais. Já quero deixar aqui feliz Dia dos Pais para você que é pai, para você, para o seu pai, para o seu avô, para o seu primo, quem você paternizar na vida, parabéns. E obviamente que nosso Pai divino, nosso Deus, nos abençoe nesse dia e dê saúde, principalmente, a todos vocês, tá? Beleza? Então vamos ao que interessa, as informações do Vasco em sinal de alerta, tá? Em sinal de alerta. Vamos falar sobre mercado da bola, vamos falar também sobre decisão tomada pela diretoria do Vasco, mas antes, falando sobre o alerta no Campeonato Brasileiro. Ontem a gente teve dois jogos importantíssimos. O primeiro, Grêmio e São Paulo jogando no Rio Grande do Sul. O Grêmio venceu por 2-1 e pegou ali, subiu na tabela de classificações. Aí nós tivemos um outro jogo que foi salvo pelo gongo. O Remo estava ganhando do Atlético Mineiro, jogando no Mangueirão. O Vasco estava desesperado, né? Nós vascaínos estávamos desesperados com esse resultado. O que aconteceu? O Atlético empatou 2-2, mas o Remo passa o Vasco com 22 pontos na tabela de classificações e joga o Vasco para vice-lanterna. Isso mesmo, hoje, galera, no Campeonato Brasileiro, o Vasco é o vice-lanterna com 21 pontos, só está à frente da Chapecoense que tem 10, né? Então tá assim, lanterna a Chapecoense. O Vasco, vice-lanterna com 21. O Remo, com 22, é o 17º. O 18º. O 17º é o Inter também com 22. Santos com 22 é o 16º e o Mirassol, que está perdendo para o Cruzeiro, 24 pontos, né, nesse momento, né, da temporada. A gente está vendo aqui em andamento Mirassol e Cruzeiro, daqui a pouco sai aí o resultado final. E é preocupante, em sinal de alerta no Vasco no Campeonato Brasileiro. Falando sobre mercado da bola, vamos falar sobre reforços. O Vasco foi avisado sobre zagueiro, hein? O Copenhague mandou um fax e chegou. O jogador só sai do Copenhague, o Gabriel Pereira, alvo do Vasco no mercado, só sai de lá por 4,5 milhões de euros, mais 1 milhão de euros dentro de metas a serem batidas. Zagueiro destro, zagueiro artilheiro, tá? Faz gol, jogou no Rio de Janeiro, no Volta Redonda, é do interior do estado do Rio, jogador que está sendo observado, né? E o Vasco está de olho nessa contratação porque precisa também reforçar o seu setor defensivo. Então, o Vasco segue na negociação, o Copenhague já avisou, é isso que a gente quer. Quer levar, leva. Se não quiser, mantém o Gabriel Pereira aqui. Um bom zagueiro, tá? Novo, bom zagueiro.
que tem aí valências interessantes, principalmente a bola aérea. Muito bom na bola aérea. O Gabriel Pereira pode ser aí reforço do Vasco. O Vasco já tá sabendo. O Vasco não precisa de mais nada. Já tá sabendo de tudo e a gente vai trazer para vocês todas as movimentações. Galera, olha só. O Vasco tomou uma decisão muito, mas muito drástica. A diretoria definiu. A torcida foi pega de surpresa e eu vou trazer para vocês o seguinte. No Vasco, dentro do Vasco, o nome de Nelson de Ossa, sim, de Ossa, da novela de Ossa, que ninguém aguentava mais, que vai chegar, que não vai chegar, que falaram que tem casa alugada no Rio e que não tem, enfim, toda essa novela. O Vasco não conseguiu contratar o jogador porque o Pellegrini, o técnico do Real Betis, estava ali, mantendo ele jogando, né, na equipe titular, principalmente nos amistosos. Beleza. Você acha que acabou a negociação? Não acabou a negociação. As negociações continuam e a gente vai falar aqui exatamente sobre isso. O Vasco não bateu o pé, não desistiu, não tomou a decisão por desistir de Nelson de Ossa. O Nelson de Ossa ainda é alvo do Vasco. O Betis precisa se ajustar ao fair play financeiro lá na Espanha, precisa se ajustar e o Nelson de Ossa pode ainda sair. E o Vasco segue de olho no Nelson de Ossa. Já teve um acerto, né, com ele acerca de salários, acerca de muita coisa, e o Vasco aguarda a definição do Betis, que pode acontecer a qualquer momento acerca da saída de jogadores, e o Nelson de Ossa pode ser esse jogador a sair. Por isso que o Vasco ainda não sai totalmente da negociação. Aline, o de Ossa então chega quando? Não existe ainda uma data para chegada e nem um acerto concluído. O Vasco segue na mesa à espera da definição do Betis por Nelson de Ossa. Quer saber? Eu vou estar apurando isso essa semana porque é muito interessante, tá? Essa informação veio lá da diretoria do Vasco, departamento de futebol, e me pegou de surpresa. Pegou você de surpresa também? Vai lá nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Falando sobre jogo, Vasco Campeonato Brasileiro em sinal de alerta. A gente falou no início desse vídeo, 19º colocado, vice-lanterna. O Vasco entra em campo hoje contra o Bahia. E o técnico Pedro Emanuel vai escalar uma equipe muito semelhante, né, do que fez contra o Fluminense. O Vasco deve vir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Carlos Cuesta e Robert Renan na zaga e Cuiabano na lateral esquerda. Trio de volantes, Thiago Mendes, Jair e Tietê. No meio a gente não tem ali o Nuno, né, que joga como meia pela esquerda, fazendo uma recomposição. Tá suspenso, deve dar lugar ali ao David ou ao Adson, tá? O técnico Pedro Emanuel vai definir isso nos últimos minutos, né, ali antes do jogo. E do outro lado o Andrés Gomes, incontestável, né, vem aí sendo o craque do time, né, jogando muita bola, dando assistências, marcando e atacando ao mesmo tempo. E ele, Brenner, que fez 2 gols contra o Fluminense, espero que faça 2 gols contra o Bahia, né? 2 tricolores, o tricolor carioca e o tricolor baiano agora, tomara que seja também alvo do Brenner, que vem aí no centro do ataque. Quero saber a sua opinião sobre as escolhas de Pedro Emanuel. Vai lá nos comentários. E Vascão nível seleção brasileira. Ah, rapaziada, é isso mesmo, hein? O Vasco tem 2 representantes na seleção brasileira sub-20 hoje em campo. Parabéns ao Bruno André, zagueiro, que entrou como titular, né, pela seleção brasileira no amistoso contra a Bolívia. E o Juninho estava no banco de reservas, também representando a amarelinha e representando o Vascão na seleção brasileira. Vasco nível seleção brasileira no sub-20. Tá voando o sub-20, né? Vale lembrar que enfrenta o Palmeiras na semana do dia 26 em São Januário, na final do Campeonato Brasileiro, e depois na semana do dia 2 de setembro vai até o Allianz Parque para definir o título. É a base do Vasco, é a base do Palmeiras, é o BAP maluco da cabeça, porque o troféu vai ficar na Galeria La Máquia, hein? Brincadeiras à parte, vai ficar em São Januário. É isso mesmo. Queria agradecer aqui a sua presença. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. E que a alegria tome conta do torcedor vascaíno e que nós tenhamos um dia excelente, um dia dos pais incrível e que você faça aí jus a um dia bom com a vitória do Vasco. Forte abraço, saudações vascaínas.